Olá a todos! Nós então, na aula de hoje, vamos estudar com mais detalhes sobre o perispírito. Na aula que nós tivemos anteriormente sobre este assunto, nós então tivemos uma noção do que é o perispírito, que é o quê? O corpo do espírito, não é? E aprendemos também que quando encarnados somos compostos de 3 elementos: o princípio inteligente ou alma, o perispírito e o corpo do espírito. E quando estamos desencarnados, somos compostos de princípio inteligente e o perispírito. Este ser todo, por definição, que é composto de princípio inteligente e perispírito, nós vamos chamar de espíritos. Tudo bem? Bom, na ilustração que vocês veem agora, que é um ser humano, nós vamos então poder entender um pouco mais sobre a composição desse corpo espiritual e outros elementos que o estruturam. Partindo de dentro para fora, ou seja, do interno para o externo, nós temos então o corpo físico, que está em branco, envolvendo o corpo físico em um amarelo mais clarinho, nós temos o que chamamos de duplo etérico, que eu já vou explicar sobre ele. Envolvendo o duplo etérico, nós temos o corpo astral, que na verdade é o quê? É o próprio perispírito. E envolvendo todo o ser, nós temos as emanações do ser, que nós chamamos de aura. Tudo bem? Bom, o que seria este duplo etérico? Nessa outra ilustração, nós vemos aí o perispírito, duplo etérico e o corpo físico. Para alguns estudiosos da doutrina espírita, eles consideram o duplo etérico como parte integrante do próprio perispírito. Mas, ao avançarmos o estudo sobre o ser, foi descoberto o seguinte, que o duplo etérico, na verdade, é o fluido animal mais condensado, certo? Ele tem elementos espirituais, mas principalmente ele é o elemento mais material. E segundo alguns estudiosos, é o duplo etérico que vai fazer de fato a ligação entre o perispírito e o corpo físico. As emanações que eu havia comentado anteriormente, que muitas vezes são mais condensadas, frutos principalmente do nosso metabolismo celular, as emanações fluídicas condensadas, alguns chamam de fluido vital, é conhecido também como ectoplasma. E o duplo etérico, ele é composto basicamente desse fluido mais animalizado chamado de ectoplasma, certo? E de onde provém, do que provém este ectoplasma? Bom, para nós podermos compreender como funciona essa dinâmica de produção, vou fazer agora um paralelo com algumas ilustrações. Na figura que vocês estão vendo, nós temos aqui uma célula animal, certo? Nós temos aí uma ilustração, os componentes da célula, membrana celular, nós temos então o citoplasma, e o núcleo, tudo bem? No citoplasma, mergulhado nele, encontram-se o que nós chamamos de organelas, que são como se fossem pequenos elementos, órgãos assim, da célula, que em conjunto vão fazer o funcionamento e toda a dinâmica bioquímica deste elemento, certo? E dentro dele, destacado em vermelho, vocês estão vendo as mitocôndrias. Ampliando, então, um exemplo das mitocôndrias, nós vemos aí alguns componentes delas, A membrana interna e externa, ou seja, a mitocôndria, ela é formada por dupla membrana.
né? Nós vemos aí alguns exemplos das cristas mitocondriais. A matriz mitocondrial, na verdade, é um elemento líquido, né? Meio gelatinoso. Ele é composto por ribossomos, por alguns grânulos, né? Aqui está dando exemplo, por exemplo, que a mitocôndria ela é composta por DNA. E todo este aparato, vocês estão vendo ali um pouco mais acima, que está escrito partículas sintetizadoras de ATP. ATP, para quem não sabe, é o que nós chamamos de energia celular. São essas energias liberadas no processo da respiração que vão fornecer, né, elementos energéticos para todo o funcionamento das células e, consequentemente, de todo o nosso organismo. Segundo alguns pesquisadores, o ectoplasma ele é composto basicamente deste elemento, deste ATP, certo? Há alguns outros elementos que compõem o ectoplasma, né, um pouco mais gelatinoso, mas de maneira geral, a produção do ectoplasma está intimamente ligada com essas partículas de ATP. Tudo bem? O ectoplasma, então, como eu havia comentado, é uma energia, é um fluido, já vamos colocar isso, mais animalizado. Ele é mais condensado. E na ilustração que eu falei sobre o duplo etérico, então, ele é composto em sua maior parte desse elemento animalizado. Tá? Eu vou colocar algumas ilustrações para vocês entenderem, por exemplo, para o meio espírita, qual que é a importância dele. Vocês vejam nesta primeira figura um homem e da boca dele sai um elemento meio branco, meio viscoso. Esse elemento que sai da boca dele é o ectoplasma, certo? E aí produzindo, né, um semblante de um espírito, tá? Em casos que nós chamamos de materializações espirituais, ou seja, a condensação de um espírito desencarnado, nada mais é do que a utilização do ectoplasma. Então, os técnicos da espiritualidade, eles vão colher esse ectoplasma e vão moldar no próprio perispírito do desencarnado. Nesta outra foto que vocês estão vendo, nós vemos aí Chico Xavier, tá certo? Um médium, que nesse caso ele entra em transe, ou seja, ele é desdobrado. Da boca dele vocês veem saindo ectoplasma e atrás dele um espírito materializado. Essa materialização é devido ao ectoplasma que é fornecido. Tudo bem? Então vocês vejam a importância desse elemento mais animalizado, principalmente numa época em que havia necessidade da comprovação do mundo dos espíritos. Quem descobriu esse ectoplasma a primeira vez foi Emanuel Swedenborg. Tá? Aí vocês veem uma ilustração dele, e ele descobriu isso ainda por volta do século XVII, entre século XVIII. Né? E ele, então, em suas pesquisas, percebeu, né, um elemento, né, como vocês veem nas ilustrações, saindo das narinas, né, às vezes das bocas de algumas pessoas. Não é? E esse elemento, ele não era um elemento totalmente assim, bem material. Porque conforme havia um determinado pensamento, este elemento se movia, então mostrando que havia ali algum elemento espiritualizado também, certo? Tá? E a importância desse ectoplasma, além das materializações, ele é muito utilizado também nas reuniões de efeito físico,
quando há movimentação de objetos. E como isso funciona? O espírito desencarnado, através do ectoplasma, combinando com a matéria, né, alguns elementos materiais que ele queira mover, consegue fazer, então, dar o impulso, de acordo com a sua vontade, e fazer mover os objetos. Tá? Então, é através deste elemento, ectoplasma, que se movem os objetos, né? Os objetos que ficam andando sozinhos, ou é porta que se bate sozinha, abre, etc. Tudo é devido à combinação desse fluido com o elemento material. Tudo bem? E mais ainda, esse ectoplasma também, ele é muito utilizado nas reuniões de cura. A própria equipe médica, os guias também da Umbanda, inclusive os próprios orixás, também utilizam desse elemento, principalmente para se promover a cura. Tá? Enfim, então este elemento, ele realmente é um estudo paralelo, né, ao nosso estudo espírita, em que ele é bem mais detalhado, né? Mas vocês têm uma noção o quanto ele é importante, tá bom? Isso vocês vão poder entender, então, na aula anterior, da qual eu falei sobre a incorporação, principalmente a inconsciente, em que eu mencionei o duplo etérico, tá? Está aí, tudo bem? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode nos procurar através do e-mail que nós vamos deixar disponibilizado e de outros links, tá bom? Fique com Deus.